Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre um caso liquidado, Memórias e Desvarios de um poeta inacabado, Sebastião Nunes, design e ilustrações de Gustavo Piqueira, da editora Lote 42. Essa obra aqui, ó. Um caso liquidado, Memórias e Desvarios de um poeta inacabado, reúne 3 textos inéditos do poeta, ensaísta, artista gráfico e editor Sebastião. Um livro com forte teor memorialista, sem contudo abrir mão do humor crítico e da prosa aguda tão característicos do trabalho de Tiago. O mago das letras Sebastião Nunes recebeu o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura em 2018, em justo reconhecimento pela significação e pregnância de sua obra provocadora. Meu primeiro contato com esse grão ironista se deu com Somos Todos Assassinos, de 1980. Em que Nunes parodiava a voz da publicidade, criando anti-anúncios com humor corrosivo. Como publicitário, vibrei com aquele exercício catártico. E vim acompanhando sua produção pontual, com destaque para as antologias mamalucas, cuja poesia desbocada desanca a empáfia dos apolíneos e a prosápia do poetariado epigonal, cortejo de fantasmas aturdidos, feito um corpo trocista herdeiro da língua de Gregório de Matos. O satirista de grosso calibre, Nastião Sebunis, voltaria à carga com um amplo tratado sobre o inclame, o indivíduo de classe média. Artesão singular, o factotum ilustrava suas obras com gravuras de bestiários medievais, capitulares de alfabetos antropomórficos e colagens lucidamente delirantes. Reconhecido e saudado por gerações de artistas, Tião Nunes vem influenciando espíritos afins, e aqui me incluo com muito gusto, enquanto permanecia à margem dos cadernos culturais, embora tenha sido até ameaçado de processo judicial por um jornalão paulistano. Eis o mamaluco mor da tribo, visto de relance. Agora sua sombra se projeta no horizonte da literatura brasileira. Neste caso liquidado, o múltiplo Sebastião Nunes abre sua oficina e seu cânone pessoal, desabrido como sempre. É um verdadeiro privilégio saborear as divagações sebastianas sobre o fazer literário e a transitoriedade da fama. Mas quem considera que um livro pode ser um pulo no escuro, este deixa um rastro luminoso. Que venham novos capítulos dessas memórias mamalucas, Dom Sebastião. Luiz Roberto Guedes. Dom Sebastião Nunes nasceu em 1968 em Bocaiúva, Minas Gerais, autor de dezenas de livros, quase todos publicados por conta própria. Se quando começou, no final da década de 60, aproximou-se da poesia visual, logo encontrou uma gramática própria que torna impossível a categorização de obras originalíssimas, como Somos Todos Assassinos, de 1980, prosa construída através da sequência de fictícios anúncios publicitários, Papéis Higiênicos, de 1985, 7 poemas elaborados com diferentes recursos visuais cada, como antigas gravuras e fotomontagens unificados por uma sólida estrutura formal, História do Brasil, de 1992, alucinada mistura de realidade com ficção e textos com paratextos, ou o Decálogo da Classe Média, de 1998, conjunto de livros e panfletos acondicionados em um caixão de madeira para celebrar o enterro da classe média. Gustavo Piqueira é um dos mais reconhecidos e premiados designers gráficos do país, com quase 500 prêmios recebidos à frente de seu estúdio. Como autor, publicou mais de 20 livros, todos marcados pela livre flutuação de texto, imagem e design como elementos narrativos. Com frequência, tanto o nome de um quanto de outro surge acompanhado pelo adjetivo inclassificável. Suembi Castoi Laiok Uniu, Nossa Senhora, Sebastião Nunes, um caso liquidado. Vamos ao Sebastião Nunes. Seguida Pânico, Venerando os Dias ou Passos Dias a Guiar, Memórias e Desvarios de um Poeta Inacabado, Introdução. Então. Escrever é uma forma de terapia. Algumas vezes imagino como todas as pessoas que não escrevem, compõem ou pintam podem dar um jeito de fugir à loucura, à melancolia e ao medo inerentes à condição humana. Do Graham Greene. Tem algumas obras dele também, em breve ele postar vídeos, ele que é um autor fantástico. Principalmente é considerado um dos Maquiavel contemporâneo, que analisa os meandros do poder e da política. Durante os últimos 50 anos, isto é, desde que comecei a publicar, fui tentado a escrever um diário. Por vários motivos, o projeto nunca passou de algumas páginas de cada vez, na maioria dos casos só escrevia quando estava sob tensão extrema, dentro de minha flutuação quase maníaco-depressiva.
Quando relia as páginas escritas nos dias anteriores, ficava envergonhado e esquecia o diário durante algum tempo, até que a tentação voltava. De certo modo, a ideia se concretizou, mas sob a forma de correspondência, principalmente com Sérgio Santana, a quem sempre usei como muro das lamentações. Exceto alguns períodos curtos de interrupção, nossas cartas em mão dupla atravessaram 25 anos, revelando o que sonhamos e o que realizamos. No entanto, de uma mania, a da correspondência escrita, envelopada e postada no correio, que não consegui preservar. Talvez sua maior vantagem seja a do distanciamento. Você não escreve como fala, não diz coisas totalmente impensadas e quase sempre relê o que escreveu, mesmo que seja para uma paixão recente. Prova que nos próximos séculos as pessoas voltem a escrever como falam, como acontecia na Grécia antes de Heródoto. O primeiro escritor escreveu como se escreve, já no século IV a.C., como uma pessoa formada pela literatura, principalmente pela ficção. Sempre preferi o silêncio à fala, sofrendo horror toda vez que tenho de falar em público, principalmente se não conheço o público, mas hoje todos falam o tempo todo pelos cotovelos à sombra do rádio e da TV. Enquanto que me sinto um dos derradeiros representantes da cultura escrita, mesmo que isso não seja verdade, quer dizer, que a cultura escrita seja uma velha morrendo de velhice e de tédio. Apaixonado pela leitura lenta e curtida, música instrumental, com poucas exceções, as letras das músicas populares me irritam terrivelmente. Os suaves ruídos urbanos ao fundo é como um representante dos dinossauros que me sinto. Certamente um daqueles rudes brontossauros, examinando tristemente a penúltima folha comestível da última árvore disponível, enquanto bem perto, extenuado pela fome e incapaz de qualquer gesto agressivo, ainda que decisivo para sua sobrevivência, agoniza um derradeiro tiranossauro com as costelas de fora. Esse é um pouquinho dessa obra apaixonante, né? No caso, Liquidado, Memórias e Desvarios de um Poeta Inacabado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.